Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo com bastante notícias muito boas e interessantes do nosso Coringão, hein? Tudo que é novidades, bastidores, contratações e tudo que o Corinthians está planejando aí nesse mercado da bola, hein? Então vamos nessa, vamos pro vídeo. E o Corinthians tem interesse na contratação de Júnior Santos, artilheiro da Libertadores de 2024. Informação exclusiva no Corinthians, Júnior Santos interessa e pode ser contratado sem custos. Vale a lembrança de que o Júnior Santos pertence ao Galo e foi artilheiro da Libertadores da América de 2024, na oportunidade com 10 gols na competição mais importante do continente. Naquele ano ele ainda foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e terminou a temporada com 50 jogos, 20 gols e 4 assistências. A proposta feita pelo Corinthians ao Atlético e aceita pelo Galo é de empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Galo inclusive arcando com uma pequena parte dos vencimentos do jogador. O negócio só não foi concretizado ainda porque depende do aval final de Dorival Júnior. Se o Dorival concordar com o negócio, Júnior Santos será contratado e vai se juntar a Caio César, Gabriel Paulista, a João Ricardo, a Pedro Milans e também Matheus Pereira. Importante registrar que Júnior Santos havia sido contratado pelo Atlético junto ao Botafogo na temporada passada por 8 milhões de euros e o Corinthians não precisaria desembolsar nem sequer um centavo nessa negociação. Só para completar, contar também que o Júnior Santos foi o último a entrar em férias do elenco do Galo na temporada passada porque queria estar completamente em forma. Ele já voltou aos treinos 100% recuperado e em ótima condição física, louco para jogar no Corinthians. Ele já havia sido alvo de uma oferta do Timão antes de se mudar para o Galo. Na oportunidade o negócio não aconteceu por causa do Mano Menezes. A saideira sobre o Timão, José Martínez tem até sexta-feira para se reapresentar ao Corinthians. Você vai lembrar que o volante venezuelano foi passar férias e não se reapresentou mesmo depois de 2 semanas e meia. A justificativa é de que ele teve um problema com o passaporte. A paciência do Corinthians já acabou e além de multá-lo, há esse ultimato. Se até sexta-feira o Martínez não estiver em São Paulo, é possível que o Corinthians trabalhe para rescindir seu contrato de forma definitiva. Vamos falar aqui do Alisson. Informação importante que eu trago aqui em primeira mão para vocês. Hoje deve encaminhar a ida do Alisson para o Corinthians. Eita! Hoje deve dar o start para finalizar a negociação. Isso é bom, hein? O Alisson, o São Paulo vai enviar hoje para o Corinthians uma contraproposta da proposta que foi enviada pelo Corinthians nos últimos dias para contratar o Alisson por empréstimo, como a gente trouxe aqui ontem. E os moldes desse negócio é assim: o São Paulo quer uma compensação financeira e essa compensação financeira pelo empréstimo deve ser algo em torno de R$1 milhão, pouquinho mais de R$1 milhão, pelo empréstimo. 1 ano com opção de compra ao final desse empréstimo. E, obviamente, o Corinthians pagando o salário do jogador. E o salário do jogador, isso é importante para o São Paulo porque tira um pouco da folha salarial do São Paulo, que é uma folha grande e que tem problema, porque o São Paulo tem ali pequenos atrasos ali na questão do direito de imagem. Então, hoje, essa contraproposta vai ser enviada pelo São Paulo hoje para o Corinthians, e aí vai depender do Corinthians de fechar o negócio. Mas eu achei um bom negócio. O Alisson quer muito. O Alisson quer muito respirar novos ares. E aí é importante trazer uma informação que, assim, muita gente falando, o Alisson quer ir embora. O Alisson pediu para ir embora. O Alisson pediu para ser negociado. O que eu tenho de informação e checando em várias frentes sobre essa notícia é que assim, o Alisson teve uma conversa com a comissão técnica no começo da temporada e deixaram muito claro para o Alisson que ele não seria a primeira opção, que ele não seria titular, que às vezes ele ia ficar no banco, que às vezes ele não ia ser relacionado, não ia entrar, porque tinham outros jogadores na frente. Isso foi uma explicação da comissão técnica para o jogador. E o Alisson continuou trabalhando, fez a pré-temporada, tanto que ele foi titular no primeiro jogo. E aí, quando pinta a possibilidade de um Corinthians, e outros clubes procuraram também o Alisson pensou o quê? Dorival é um cara que tem a confiança dele. Sim. Existe uma confiança entre Alisson e Dorival. Existe um projeto esportivo para ele, Alisson,
no Corinthians, que é disputar uma Libertadores. Isso, já fase de grupos. Fase de grupos. Então, assim, a análise do profissional Alisson foi: aqui tem uma oportunidade de eu continuar a minha sequência de carreira, jogar, disputar e tal, além do projeto esportivo. Então, assim, o Alisson avaliou de maneira positiva o convite que o Dorival fez para ele e as negociações foram abertas. E essas negociações devem começar a concretizar a partir de hoje, quando o São Paulo mandar a contraproposta. E é importantíssimo a gente falar que o Alisson jamais vai deixar para fora ou deixar para trás a história que ele tem no São Paulo, a gratidão que ele tem no São Paulo. A gente lembra que o Alisson passou por um problema muito difícil, né, pessoal, que inclusive ele revelou aqui na ESPN, no Bola da Vez, né, ele teve um problema pessoal sério, e o São Paulo o ajudou demais, então ele tem essa gratidão. Só que hoje, uma ida ao Corinthians que deve se concretizar, né, nas próximas horas, próximos dias, muito em função da sequência dele como profissional de futebol. E aí no chat perguntaram assim, o Pedro Henrique, se o Alisson vier para o Corinthians, não vem mais o Vinícius Souza? Não é que não vem mais, o Corinthians ele ainda busca um camisa 5, né, Hernan? É um camisa 5. O Alisson não é 5. O Alisson é mais um jogador... O Alisson faz 5, faz 8, faz lado de campo. Também joga de 5? Cara, ele já jogou como... Assim, não tô falando que ele jogou como titular em várias partidas. Já jogou, mexe o time ali e tal, não sei o que, o Alisson fica mais para trás. Já fez a função. Primeiro de lateral, por quê? O Corinthians intensificou a busca por um lateral esquerdo. O Corinthians tem uma lista grande de laterais que interessam, né, a cúpula corintiana e o técnico Dorival Júnior. Na verdade, o Dorival, junto lá com o Renan, junto com o Lucas Silvestre, né, o seu filho, toda a comissão técnica do Corinthians, eles fizeram, né, um trabalho, uma apuração no mercado para saber os laterais. Tem muitos laterais que estão no exterior, laterais que, enfim, jogam no futebol brasileiro, nomes que não agradam tanto, né? O Cuiabano é um nome que o Corinthians colocou no radar, tá? Uma fonte aqui falou para eu apurar outro lateral que o Corinthians está monitorando, é o lateral Paulo Otávio, né? O meu amigo Rodrigo está perguntando se o Riquelme, ex-Cuiabá, também não está nessa lista. Pode ser, né? O Riquelme eu não sei. Enfim, então tem tem Cuiabano, tem o Paulo Otávio, enfim, são nomes aí que vão pintando, né, no mercado do Corinthians, nomes que interessam, a lista é grande. No caso do Cuiabano, né, que é o nome aí que vocês tanto perguntaram para mim hoje, aliás, eu apurei essa informação do Cuiabano por causa de vocês, né, nós trabalhamos em conjunto, né, vocês ficaram perguntando se o Cuiabano estava na pauta, eu perguntei para as fontes e 2, 3 fontes confirmaram que o Cuiabano faz parte, né, da lista de laterais que o Corinthians consulta no mercado. Houve uma consulta e o Corinthians vê com muita dificuldade o Cuiabano, já inclusive consulta outros nomes, né? O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians está fazendo na lateral o que fez no meio campo, o que fez na busca por um executivo. Com meio-campistas, o Corinthians negocia com vários ao mesmo tempo. O Corinthians negociou com o Mandaca, conversou com o Ceará em relação ao Dieguinho, negociou com o Alisson, vocês vão lembrar de outros nomes aí, está negociando com o Vini Souza, né, que é jogador do Wolfsburg. Enfim, o Corinthians está tirando para todos os lados. De seis nomes que o Corinthians conversa hoje, só para vocês entenderem e ficarem bem a par do que está acontecendo. O Corinthians hoje conversa com 6 nomes para o meio campo. Desses 6 nomes, a ideia é fechar com 2. Então, por exemplo, se o Alisson fechar com o Corinthians, não quer dizer que o Vini Souza não venha mais. Até porque são posições diferentes, entendeu? São posições diferentes. Então, o Corinthians trabalha dessa forma, né? Inclusive, ontem uma fonte me disse que o Pochettino está em stand-by. O Corinthians não abriu negociações, mas é um jogador que está lá na fila lá. Se a fila andar, o
o Pochettino pode chegar na área, mas por enquanto não há negociação. Então aqui você fica sabendo de tudo. Na questão da lateral esquerda, a mesma coisa. O Corinthians está atirando para tudo quanto é lado. Então o Cuiabano foi uma consulta, tá? Foi uma consulta. Porque se amanhã ele fecha aí com o Botafogo, com o Vasco, né? Por favor, entenda o que eu estou dizendo, não venha me cobrar, até porque o Corinthians está consultando várias situações para lateral. E o Cuiabano, simplesmente estou trazendo o nome do Cuiabano porque vocês perguntaram para mim, eu perguntei para as fontes e era quente. O Cuiabano realmente é o nome que interessa e é fonte da maior confiança minha, tá? Só que não senti muita confiança de que pode pintar um negócio em relação ao Cuiabano, tá, gente? Até porque é um jogador, né, que hoje, né, no mercado da bola é bem difícil. O Nottingham, ele só quer vender o jogador. O Vasco fez uma proposta pelo Cuiabano, uma proposta de empréstimo que o Nottingham já recusou. O Botafogo entrou na parada e o Corinthians fez uma consulta, tá? Em relação ao empréstimo e também ouviu do Nottingham que a prioridade deles é vender o atleta, tá? Então, e o Cuiabano, meu amigo, tem gente do Corinthians que se agrada demais do Cuiabano, jogador de 22 anos, uma força física absurda, tá? Eu acredito que chegaria para brigar por uma vaga de titular com o Bidu, viu? Só para vocês entenderem, o jogador que o Corinthians busca hoje no mercado é um lateral esquerdo para brigar por uma vaga, né? Brigar por uma vaga com o Bidu. O Dorival falou na entrevista há uma semana que ele quer 2 jogadores em condições de ser titular para cada posição, tá? Para cada posição, entendeu? Eu acho que essa é a visão, o Dorival tá correto. Acho que essa é essa tem que ser realmente a visão aí do nosso querido técnico Dorival Júnior e do Corinthians. Por isso que o Cuiabano é um bom nome, tá? Mas não é só o Cuiabano, né? Um amigo me passou aqui agora uma informação de Paulo Otávio, né? Paulo Otávio também é um dos nomes também. Né? Imagina se o Flamengo e o Palmeiras pensassem assim, né? O Rodrigo falou de não montar bons elencos. Aí não dá. Se for para trazer meia boca, deixa o Hugo. Entendeu? Se for para trazer meia boca, deixa o Hugo, tá? Concordo com o Dorival. Então o Corinthians está avançando no mercado. Eu não conheço o Paulo Otávio. Hoje não tem nenhum nome que tenha avançado na lateral. O Corinthians tem avançado na busca. Por quê? Porque após o jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? Ficou ali mais exposta ainda a necessidade do Corinthians buscar um lateral esquerdo. O Hugo fez uma partida horrorosa e não foi tão notável a partida horrorosa do Hugo que o Kaká egoísta quis todos os holofotes para ele naquele dia, entendeu? Aliás, o Kaká é muito egoísta, né? Ele podia pelo menos ter, né, dividido a imagem ruim com outros, mas ele quis só para ele naquele dia. Então o Cuiabano é muito difícil, viu, gente? Se eu sou vocês, eu não crio muita esperança, não. Mas, enfim, futebol, tudo pode acontecer, tá? Mas como o Nottingham não quer emprestar, e o Corinthians, né, tem essa intenção aí de contratar por empréstimo, né? Aí a situação fica um pouco mais complicada. Então, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo de hoje? Muitas notícias relevantes e importantes, não é mesmo? Muitas negociações, o Timão aí no mercado da bola, buscando bastante atletas aí para ter esse ano de 2026, né? Com bastante força, que serão disputadas muitos campeonatos, né? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista, né? E dentre outros, a Supercopa agora, dia 1º de fevereiro, né? Então tem que se reforçar. E vamos ver, passando os dias, o que se concretiza e qual os atletas que irão chegar para vestir a camisa do Coringão, não é mesmo? Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, tá? Ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades aqui do canal.
E vai, Corinthians! É isso aí, pessoal. Valeu!